Amados irmãos, Shalom. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Master Coach em prol da administração da Palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o tema A Alegria Genuína, o verdadeiro Evangelho de Paulo. Este tema nós vamos meditar à luz da Epístola aos Filipenses, no trecho que vai do capítulo número 1, versículo 12, até o capítulo número 2, versículo número 18. Antes de entrarmos para os objetivos deste tema da aula de hoje, vamos nos recordar quais são os objetivos e os interesses que estão por detrás deste programa. Então, nós pretendemos, por via deste programa, que enquadra-se na rubrica de coaching espiritual. Nós pretendemos, por via destes, poder contribuir para a edificação da Igreja Espiritual de Cristo. Por via desta, enquanto um objetivo específico, nós pretendemos encontrar ou elencar como um dos objetivos gerais desta rubrica a de promulgar ou a de salvar o maior número de almas possíveis através da difusão do Evangelho, o Evangelho enquanto sendo a boa nova enquanto sendo o ministério de Cristo, enquanto sendo o ministério da graça, a graça enquanto sendo aquele que é o motim pelo qual Deus concebe a Cristo como um mistério do plano de Deus, para que por intermédio do seu ministério, da sua unção, do seu chamado, do seu missionato, enquanto um missionário, ele pudesse levar a boa nova para revelar para aqueles que antes não estavam cobertos do plano de salvação de Deus. Os nossos objetivos, por via desta rubrica, são 4. O primeiro é o de apresentar a terceira pessoa de Trindade, que é o Espírito Santo, enquanto sendo também Deus, porque existe um e único Deus. O segundo objetivo é o de incentivar o hábito da leitura contínua e meditação às Escrituras Sagradas, para que lá nós possamos não só encontrar a vontade de Deus, mas também possamos compreender as muitas soluções que nós encontramos nas Escrituras Sagradas para todos os desafios que nós nos lidamos no dia a dia. O segundo objetivo é o de incentivar nas pessoas o hábito da oração contínua, como uma forma de podermos estabelecer ou olhar esta relação íntima com Deus. O terceiro objetivo, à luz deste, é o de unir a igreja ou unir as pessoas. Este é o quarto objetivo, na verdade, que é o de unir a igreja, porque a igreja ela se une por via do cânon. E o cânon é a forma como a Escritura Sagrada foi sistematizada sob guia e inspiração do Espírito Santo, que atua a 3 níveis. Primeiro, para inspirar aqueles que recitaram as Escrituras. Segundo, para guiar a igreja, para que a igreja formasse as Escrituras Sagradas como ela se encontra nos dias de hoje. E em terceiro e último lugar, também para que hoje todo aquele que quiser consultar as Escrituras Sagradas também possa ser guiado ou permitir ser conduzido pelo Espírito Santo, para que este também possa ajudar-nos a interpretar as Escrituras Sagradas à luz da sua revelação. Que revelação? Estamos a falar de mistérios. Revelação de mistérios estão por detrás da palavra sagrada. Por quê? Porque o homem vive em meio aos mistérios. A vida é um mistério. A morte é um mistério. A vida do homem é um mistério. Deus ainda é o maior mistério de todos quanto existe. Então, é assim que a palavra de Deus, ela nos ajuda por intermédio dos dons, dos carismas, da palavra, do Espírito Santo, da revelação, da intimidade, da comunhão, que nós conseguimos interpretar os muitos mistérios, quer sejam os mistérios que estejam dentro de nós, quer sejam os mistérios que estejam fora de nós, quer sejam os mistérios que estejam à nossa volta, isto é, no seio da família, no seio da comunidade, no seio da sociedade,
e pelo mundo fora. Então, posto isso, vamos voltar-nos para aquilo que é o tema da aula de hoje. Antes de mergulharmos para esse tema da aula de hoje, vamos recuar 7 dias até a semana passada para lá nos lembrarmos o que é que nós estudamos nesta sessão. A sessão anterior nós estudamos sobre o tema do nosso estudo foi a Epístola aos Efésios. Nesse estudo que nós fizemos na Epístola aos Efésios, nós vimos aquela que era a grande exortação que o apóstolo Paulo dirigia para a igreja, para o povo de Deus, no sentido de o povo de Deus poder fazer o uso do Evangelho como um caminho para unir e harmonizar a igreja, na base de 5 fatores chaves. O primeiro fator chave para a união e a harmonia da igreja é aquilo que ele chama de virtudes pessoais. Nas virtudes pessoais, ele chama a atenção para que o povo de Deus possa, com humildade, com mansidão, com paciência, possa se interrelacionar uns com os outros. Então, essas são as virtudes que cada um tem que se empenhar em desenvolver para podermos nos servir uns aos outros pelo vínculo do amor. O segundo fator-chave que nós vimos nesse estudo da Epístola aos Efésios para a harmonia e união da igreja é a unidade espiritual ou a união de espírito. O que significa isso? Significa que existe um único Espírito, existe um único Senhor, existe um único Deus. Esta unidade que ele elenca, demonstrando, evocando a Trindade, é este padrão de unidade que ele também exorta que a igreja deve seguir por forma a manter uma atuação harmônica. O terceiro fator-chave que ele apontou no livro dos Efésios como sendo importante para a união e a harmonia da igreja, ele dizia que são os dons ministeriais ou as vocações ministeriais. Ele dizia que Deus, ele atribuiu pela sua graça, passo a repetição, para todos os membros da igreja e não existe ninguém que fica fora da graça de Deus. Quer seja aqueles que são chamados para exercer um cargo ministerial, como também os membros simples também, estes igualmente, e recebem uma graça para que eles possam edificar-se mutuamente na união dessa mesma igreja. E no que concerne aos cargos ministeriais, ele elenca 5, referindo-se aos apóstolos, em segundo lugar aos profetas, esses dois como sendo os fundamentos da igreja. Depois de seguida, referindo-se aos pastores, aos evangelistas e aos mestres, eles como sendo aqueles que vão cuidar do crescimento da igreja à medida que ela vai se expandindo. O quarto fator-chave que ele elencou como sendo fundamental para a união e a harmonia da igreja é a harmonia doutrinária. E significa que na doutrina, no centro da doutrina, temos que ter um padrão único. Que esse padrão fosse não ser único, mas também fosse um padrão universal que deveria ser adotado pela Igreja Universal ou pela Igreja Espiritual de Cristo. Neste caso, que é a cristocentridade. O quinto e último fator-chave que o apóstolo Paulo nos apresenta como sendo fundamental para a unidade e a harmonia da igreja é a edificação mútua. Então, vamos agora voltando e concentrando para aquilo que é o tema da aula de hoje. Então, a aula de hoje é muito boa, muito profunda também, porque a teologia paulina tem muito disso, né? E como palavras-chave aqui que nós vamos ver, nós vamos encontrar muitas vezes aqui nesse trecho a palavra alegria. A alegria há de ser uma das palavras-chave do nosso estudo de hoje. E nós vamos ver a palavra alegria sendo repetida muitas vezes ao longo do nosso estudo de hoje. A par da palavra alegria, também vai acompanhar a palavra fé, vai acompanhar a palavra amor, vai acompanhar a palavra comunidade, vai acompanhar a palavra salvação. Então, esses são os tópicos que são muito presentes na teologia paulina.
na teologia paulina. E que esses nós hoje vamos poder, de uma forma contextualizada, dentro deste tema, que é a alegria genuína, o verdadeiro evangelho de Paulo. Se vê que o verdadeiro evangelho de Paulo tem em vista ou manifesta-se pela alegria, mas não é uma alegria qualquer, é uma alegria genuína. Então é sobre essa proposta de valor que nós hoje vamos centrar-nos para fazermos o nosso estudo. Antes então de entrar aqui com profundidade, começamos a cavar, vamos perceber o contexto. Contexto pelo qual o apóstolo Paulo escreve essa mesma epístola. A epístola aos Filipenses foi uma carta que o apóstolo Paulo escreveu, que era dirigida a uma comunidade, para que na base dessa carta, esta comunidade pudesse caminhar e perseverar na fé, pudesse conservar e guardar aquela fé, pudesse praticar a sã doutrina tal e qual ela foi transmitida pelo apóstolo Paulo, que se encarregou de fundar aquela comunidade cristã lá. Que comunidade é essa? Essa comunidade é chamada comunidade de Filipos. Onde é que fica essa comunidade de Filipos? A comunidade de Filipos fica na Macedônia. Onde é que fica a Macedônia? Macedônia é uma zona na Grécia. Ora, então, se estamos a falar de Grécia, significa que era uma altura que o mundo era dominado pelo Império Romano. Então, lá em Filipos, por sinal, essa carta é escrita no ano 50. Significa isto que esta carta foi escrita provavelmente em Efésio. Quando Paulo se encontrava preso em Efésio, é quando Paulo escreve essa carta para a comunidade de Filipe. Mas a comunidade de Filipe foi fundada, instituída antes de Paulo ir fundar a comunidade em Efésio. Por sinal, a comunidade de Filipe foi a segunda comunidade que Paulo fundou nas suas viagens missionárias, que está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, versículo número 31. O que acontece? A primeira comunidade cristã que Paulo funda fora de Jerusalém foi em Antioquia, território que agora corresponde à Turquia, Ásia Menor. E a segunda comunidade cristã que Paulo funda é essa de Filipos. E também corresponde à primeira comunidade cristã na Europa, que Paulo funda, esta chamada em Filipos. Filipos era uma cidade que era dominada por dois principais grupos de pessoas, né, de tribos. Por um lado, tinham os próprios macedônios, naturais dali, daquela região, mas também aquela cidade, aquela comunidade de Filipos também tinha um número significativo de soldados romanos, que também lá viviam e que muitos deles até já tinham sido reformados. Significa que a comunidade judaica de judeus era muito pequena, muito reduzida, muito insignificante. E ainda assim, Paulo funda essa mesma comunidade juntamente com o apoio que ele encontrou localmente, sobretudo dos gentios. É por isso que Paulo faz menção especial a algumas pessoas. Uma dessas pessoas que ele menciona é uma senhora chamada por Lídia. Esta é uma senhora que ela era gentílica, mas que ela demonstrou contornos cristãos muito fortes, porque ela, para além de ter sido evangelizada por Paulo, ela depois foi uma mulher que devotou a sua vida ao serviço do Evangelho, ainda que fosse uma mulher abastada, do ponto de vista econômico-financeiro, mas ela demonstrava essa qualidade de fé que chamou muito a atenção de Paulo. Para além disto, esta comunidade, convém que tinha poucos judeus, eram mais gentios, foi uma comunidade que marcou muito a vida do Paulo. Por quê? Porque em Filipos, Paulo é preso
e é preso injustamente. Por quê? Porque ele foi acusado de causar instabilidade política, simplesmente porque ele pregava o Evangelho. Então, aquelas pessoas que não queriam bem, que ele aqui, no nosso estudo, nós vamos ver mais à frente, que ele chama de maus pregadores, ou aqueles que pregam por inveja, não é? Esses é que depois quiseram tirar Paulo da ação, quando criaram aquela conspiração para que Paulo fosse preso. Acontece que é precisamente Paulo preso. É a experiência de Paulo estar a viver um sofrimento do qual ele não tinha culpa. Então, esta experiência, aquele sentimento, aquela emoção que carregou a Paulo, é que fez com que Paulo escrevesse essas verdades teológicas que nós hoje vamos estudar. Por quê? Nós aqui queremos ver o poder do sofrimento, o poder da cruz. Por isso é que ele fala alegria genuína. Por sinal, essa alegria genuína é o resultado do sofrimento. Então vamos ver como é que o sofrimento e a alegria andam juntos. Elas andam juntos, sim, andam juntas. A alegria é o resultado do sofrimento. Somente um homem maduro na fé é que aprende a conviver com a alegria e com o sofrimento, e isso não lhe causar confusão, antes pelo contrário, ele compreende o que é alegria genuína, que esta alegria genuína é obtida quando nós vivemos em comunhão com o sofrimento de Cristo, porque é ali que está o verdadeiro poder. Este é que é o contexto do qual Paulo escreve esta carta aos Filipenses, anos 50. Esta que é a segunda comunidade que Paulo funda, a primeira comunidade na Europa. E era uma comunidade que Paulo guardava um sentimento, uma estima muito grande. Talvez foi a comunidade, uma das comunidades que mais marcou a Paulo. É uma comunidade que é muito comum na carta vermos Paulo na sua escrita, Paulo a manifestar sentimentos, a manifestar emoções. Por causa desta carta que ele estava a dirigir, a quem se dirigia essa carta? Ele guardava o quê? Guardava muito boas memórias. Por quê? Porque esta comunidade, enquanto Paulo esteve preso injustamente, esta comunidade não cessou de orar, não cessou de apoiar, não cessou de agir em prol do progresso do Evangelho. Então Paulo viu uma fé nessa comunidade que levou Paulo a ficar emocionado e Paulo a ficar apaixonado e que amasse essa comunidade de uma forma especial por aquilo que aquela comunidade era. O quê? Ou aquilo que? Estamos a falar da qualidade de fé que esta comunidade praticava. Salienta-se que era uma comunidade gentílica. É muito importante esse fato para nós percebermos a importância dos gentios para a igreja espiritual de Cristo. Então, nesse contexto, Paulo escreve essa epístola. Segundo os eruditos, essa epístola Paulo escreve quando está aprisionado em Éfeso. E significa que essa epístola é o punho do Paulo que transcorre ou exterioriza aqueles sentimentos mais íntimos, mais profundos, particulares, específicos, aquela dor que somente Paulo é que sentia e que ele somente poderia descrever essa dor por intermédio de uma epístola, por intermédio do quê? De uma carta pastoral. E é ali que Paulo consegue exteriorizar o nível de sentimentos e a profundidade daqueles sentimentos que ele estava a viver, estando ali aprisionado injustamente. Na verdade, Paulo encontra, por via daquela experiência da prisão, encontra um motivo para viver. Então, é essa vida que nós encontramos vertida no punho, nas tintas que tonificam essa epístola aos Filipenses. Então, nós vamos ver como é que essa epístola está estruturada, sobretudo neste trecho que nós vamos fazer o estudo, do capítulo 1, verso 12 ao capítulo 2, verso número 18. O tema que nós vamos tratar é a alegria genuína, o verdadeiro evangelho de Paulo. Esse estudo nós vamos decompor em 5 partes. Vamos estruturar em 5 partes. As primeiras 2 partes dessa epístola
dizem respeito ao contexto. E as três últimas partes dessa epístola é a instrução ou a exortação, ou aquilo que chama-se a teologia do autor. Por que eu estou a chamar essas duas partes para designar como é que está estruturado esse estudo? É porque aqui nós estamos a transmitir aquilo que é a estrutura típica, a estrutura normativa de uma epístola. Então as epístolas, elas são compostas por 5 partes. Tem uma primeira parte que é uma saudação. Tem uma segunda parte que é uma ação de graça ou uma oração. Tem uma terceira parte que é uma contextualização, um contexto. Tem uma quarta parte que é uma instrução ou exortação, que é aquilo que chamamos da teologia. E tem uma quinta parte que são as conclusões. Então, se nós olharmos para a estrutura da epístola aos Filipenses, esse recorte que nós fizemos, essas duas partes dizem respeito ao contexto, essas três partes dizem respeito à teologia de Paulo. Então, no contexto, progresso do Evangelho, se nós vamos ver do início ao fim, Paulo fala da alegria. É impressionante a forma como Paulo fala da alegria de uma forma, às vezes, escondida, de uma forma expressa, expressiva, explícita, mas muitas vezes de uma forma implícita, escondida, que é preciso, vai exigir de nós muita abstração para conseguir compreender que a alegria está presente do início até o fim. Em primeiro lugar, aqui no progresso do Evangelho, Paulo, ele dá a conhecer uma verdade muito profunda, que é praticamente o fundamento dessa epístola. É que ele comunica àquela comunidade a quem ele dirige esta mesma carta, que em decurso daquilo que seria um motivo para dor, sofrimento, isolamento, desistência, morte espiritual, foi afinal um motivo para uma vida espiritual, um avivamento espiritual. Então, é o que Paulo praticamente transmite aqui no progresso deste Evangelho. Ele primeiro dá a entender aquele povo o quão alegre ele estava por aquele sofrimento que ele estava vivendo. A segunda parte é quando ele, terminando a primeira parte, fazendo uma comparação, uma analogia entre viver para Cristo e morrer, ele entra para a segunda parte que ele se refere ou foca somente na opção viver para Cristo. Mas ele deixa aqui claro que viver para Cristo, para ele tanto morrer como viver, ambos os cenários são desejáveis. Ele até diz que dos dois, morrer até seria melhor. Então é isso que nós vamos ver, como é que Paulo continua a falar da sua alegria aqui na segunda parte. Na terceira parte é quando já entramos para as exortações ou instruções. A primeira destas é quando Paulo se dirige à forma de viver em comunidade. Então ele diz, a vida em comunidade. É quando ele diz que a única coisa que ele pede, apela à comunidade, é para que eles conservem os princípios do Evangelho, que são manterem-se unidos, quer na fé, mas também unidos, quer no sofrimento. Porque ele acaba dizendo que, se nós assim o fizermos, estaremos a andar em conformidade com o próprio Cristo. Depois passamos para a quarta parte, é quando ele, evocando um hino cristológico, um hino messiânico, ele aqui apela a que aquela comunidade tenha os mesmos sentimentos de Cristo. Que sentimentos são esses? Estamos a falar da humildade de Cristo, estamos a falar do serviço de Cristo. Depois vamos ver como é que isso se respalda no próprio hino cristológico. A quinta e última parte é quando ele, fechando este trecho, ele diz que, contudo, sejam todos portadores da palavra de Deus. Como? Ele diz que, em primeiro lugar, ele exorta que aquele povo se empenhasse no temor e no tremor para conservar a salvação. O segundo lugar, o segundo plano, era para que o povo caminhasse, perseverasse sem murmurar. E o terceiro e última exortação que ele deixa aqui, enquanto eles sendo portadores da palavra de Deus, era para que eles praticassem a palavra de Deus. E praticando a palavra de Deus, o povo ou a comunidade poderia verdadeiramente viver a alegria do Evangelho e assegurar uma comunhão com ele próprio. O Paulo, quando ele diz assim, valerá a pena todo o esforço, empenho
que eu desempenhei, que eu fiz até esta parte. Então vamos agora com minúcia, com detalhe, mergulhar em cada uma dessas partes. Progresso do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele começa dirigindo-se para a comunidade, dizendo assim: eu comunico-vos sobre o progresso deste mesmo Evangelho. Eu comunico-vos que, decorrente deste sofrimento, que é a minha prisão ou privação da minha liberdade, então eu encontrei aqui uma razão para me alegrar de viver. Então é como Paulo começa esta parte, é uma forma muito profunda como ele desbloqueia. Ele traz uma palavra de esperança. Imaginem vocês uma comunidade toda ansiosa, sabendo que Paulo está preso, acusado de algo que ele não cometeu. E o povo também está no medo de qual vai ser a condenação, vai recair para Paulo. Paulo poderia ou ser executado para a morte ou para a vida. Mas Paulo escreve uma carta em que a primeira indicação que ele dá ao povo é dizer, está a comunicar que ele está alegre porque está preso. E depois ele começa a desenvolver, ele começa a dizer como. Ele diz assim, que ele estando ali preso nas celas, guarnecido pelos soldados romanos e pelos encarceradores também romanos, ele lá encontrou uma oportunidade para pregar o Evangelho. Então ele diz que foi lá, ele descobriu porque que ele estava lá preso. Então foi uma oportunidade para também ele pregar o Evangelho e salvar soldados romanos. Depois, para além disso, ele diz assim, cuidem-se, a comunidade, no sentido de que, se por um lado foi uma oportunidade para ele salvar soldados romanos, também a prisão dele foi uma oportunidade para que todos os irmãos, os demais irmãos que pregam o Evangelho, também esses pudessem ter mais força, mais motivação, mais animosidade, mais alegria para continuarem a se empenhar ainda mais. Por quê? Porque o povo percebeu que por aquele sinal que Paulo estava a enviar de fora, de dentro da cadeia para fora, deu ainda mais motivação para que o povo não tivesse medo de anunciar a salvação, de pregar o Evangelho, medo de ser preso, porque viram que se aquele que é nosso mestre foi preso para pregar o Evangelho, mas ele está a dizer que está alegre, porque foi preso. Então alguém está fora, ficou ainda com mais força, motivação, determinação, resolução para pregarem o Evangelho. Então, Paulo não para por aí. Ele desenvolve, ele dizendo assim, mas desses que pregam o Evangelho, os irmãos, há dois grupos. Há uns que pregam por amor. Há outros que pregam por inveja. Ele diz, aqueles que pregam por amor são os que pregam a verdade. Porque eles sabem que Paulo foi levantado para defender o Evangelho. Mas ele diz, para além desses, há aqueles que pregam por inveja. Mas ainda assim que esses preguem por inveja, porque eles acham que o pregarem a falsidade, enquanto eu estou preso, isso vai aumentar ainda mais a minha tribulação. Eu vou sofrer ainda mais por estar preso, porque eles estão a pregar a mentira. Paulo diz que não, antes pelo contrário. Eu também vou me alegrar ainda mais. Porque quer preguem, quer sejam, preguem por amor ou preguem por inveja, na mesma estão a pregar a Cristo. Então ele se alegra somente por pregar a Cristo. Isso já é o motivo da alegria de Paulo. E depois ele termina dizendo assim, que para Paulo, para ele, viver é em Cristo e morrer é um lucro. Esta parte final, viver com Cristo ou morrer em lucro, isso também faz lembrar aquela máxima que está na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 22, que diz, todas as coisas conspiram para o bem daqueles que amam o Senhor do fundo do seu coração e que foram chamados segundo o seu propósito. Aqui está o propósito que Paulo está aqui a salientar, que ele diz, para mim viver é com Cristo, morrer é lucro. Ele depois começa já a pegar esse trocadilho entre viver e morrer para poder passar para esta segunda parte, que é viver para Cristo. Paulo diz assim, que se ele viver, se ele continuar vivo, vai ser uma oportunidade para ele ainda produzir mais obras.
Que obras são essas? Salvar mais pessoas. Porque um salvo, uma pessoa que tem um Espírito Santo, a força, a motivação que tem é de pregar o Evangelho e salvar outras pessoas. Então ele diz, se eu tiver que viver, então vai ser uma oportunidade para eu produzir mais boas obras, isto é, salvar mais pessoas. Mas ele diz, mas se for para eu morrer, também, igualmente é bom para mim. Ele até diz, até é melhor se eu morrer, porque se eu morrer vou voltar para a glória com Cristo. E aqui, esta forma como Paulo se refere à doutrina da ressurreição é um pouco diferente de como nós tínhamos visto em 1 Coríntios, como está também em Tessalonicenses, que dá-se a entender de um ressuscitar, uma ressurreição somente no futuro, quando Cristo regressar. Mas Paulo aqui diz diferente. Ele diz que quando ele morrer, porque ele se morrer, vai ser morrer em Cristo, então ele imediatamente, ele também se vê muito alegre, ávido e preparado para a morte, porque ele sabe que quando morrer vai imediatamente estar em glória com Cristo. Então, ele traz essas duas disposições. Então, ele diz que melhor seria morrer. Mas também, se for para viver, também é uma boa ideia. Porque ele diz, se eu também viver, eu vou continuar a pregar o Evangelho, a anunciar o Evangelho da verdade para o maior número de almas possíveis. É como ele diz, viver é para Cristo. E aqui é importante nós vermos a questão de viver em Cristo ou viver com Cristo. Aqui é mais viver com Cristo. Quer uma, quer outra, são ambos cenários viáveis, desejáveis, e é a forma pela qual Paulo diz que, então, para mim, eu prefiro morrer. Mas também se for para viver, também é bom. Eu também me alegro em viver. Por quê? Porque eu me alegro em viver porque vai ser uma oportunidade de poder completar a vossa alegria. Por quê? Porque se eu viver com a alegria que eu tenho, que é a salvação, eu poderia levar a salvação, que é a alegria, para também mais pessoas. Depois é quando ele volta já para se referir à necessidade de como é que o povo deve viver em comunidade. Aqui é quando ele entra já para a sua teologia. Até então estamos a ver os contextos. O que significa o contexto? Estamos a ver o que estava a acontecer. Qual era o primeiro contexto? É que ele dizia que estava preso, mas ainda estando preso, lá ele encontrou, eu vi que preso, o Evangelho não parou pelo fato de ele estar preso. Houve progresso, houve progresso. Por quê? Porque ele estando preso, ele encontrou uma outra alegria de viver lá na cadeia, porque teve a oportunidade também para libertar outras pessoas, salvar outras pessoas. Então, esse é o primeiro contexto do progresso. O segundo contexto é que ele diz que para ele viver é para Cristo. Então, esses são os contextos. Então, vamos entrar agora para as exortações ou instruções, aquilo que nós chamamos de teologia paulina. Então, a primeira exortação que ele deixa é para a vida em comunidade. Ele diz assim, que exorta a comunidade para que eles possam permanecer unidos, quer na fé, mas também unidos no sofrimento. De que forma é que ele diz isso? Então, o apóstolo Paulo, nesta passagem, ele diz assim, que conjuro-vos, muito espero, muito anseio, que vocês permaneçam no Evangelho, tal como vocês têm feito até esta parte. Quer eu esteja, tenha a oportunidade de vos visitar, eu possa testificar e confirmar essa verdade. Mas quer também eu não esteja, não possa ir ter convosco, eu ouça falar de onde eu estou, das vossas boas obras. Como? Ele diz que em que vocês vão permanecer unidos no mesmo Espírito. E aqui não está a falar do Espírito no sentido do Espírito Santo, a dizer unidos numa mesma o quê? Numa mesma mentalidade. Então ele diz, se vocês se mantiverem unidos no mesmo Espírito, na mesma mentalidade, poderão lutar juntos. Depois ele diz também unidos numa mesma alma. Alma. E aqui por alma ele queria dizer uma mesma motivação ou incentivo. Depois ele diz assim, para além de vocês terem que se manter unidos, vocês não podem ter receio dos vossos inimigos. Que inimigos são? São aqueles que ele dizia que pregavam por inveja. Então ele diz, não tenham receio dos vossos inimigos, porque eles vão vos fazer sentir como se vocês tivessem perdido
para vocês arrefecerem, recuarem no Evangelho. Não tenham receio deles. Antes, pelo contrário, a graça que vocês receberam permite-vos vocês crerem em Cristo, não só no seu nome, que é um ato de fé, mas também é uma graça que permite vocês também se gloriarem no sofrimento. Por quê? Porque se vocês, ao entenderem por essa graça que opera em vós, por intermédio de Cristo, vocês vão também encontrar motivos para se gloriarem no sofrimento, porque é uma forma de terem comunhão com Jesus Cristo. Então, é isto que o apóstolo Paulo refere sobre a necessidade da comunidade manter-se unida, quer na fé, mas também unida no sofrimento. Por quê? Porque ele diz que os inimigos vão agir para nos fazer pensar que o sofrimento é mau, para nós recuar. Mas ele diz que não. Quando vocês viram o sofrimento, é um sinal de que vocês estão a fazer o quê? A coisa certa. Vocês estão a ir para onde? Para o caminho e a direção certa. Por quê? Porque aí terão a oportunidade de sofrerem com Cristo. E isto aqui é o quê? Comunhão. A comunhão com Cristo está na cruz. Está na cruz. Então ele diz que dessa forma, a graça que Deus operou em vós vos dá a capacidade de vocês perceberem que o sofrimento não é algo para desistir, fugir ou recuar. Antes, pelo contrário, é um sinal. Ele diz, tende, façam tal como eu fiz. Ele a referir-se a ele próprio, que ele também quer no sofrimento, ele também testificou a sua fé. Depois, quando Paulo, na segunda exortação, ele se refere à necessidade de a comunidade ter ou nutrir, cultivar, desenvolver os mesmos sentimentos de Jesus. O que são os sentimentos de Jesus? O que ele quis dizer quando se referiu aos sentimentos de Jesus? Então, ele quando se refere aos sentimentos de Jesus, ele fundamentalmente estava a falar de duas qualidades. Primeiro, ele falava de uma qualidade que se chama humildade. Ele dizia, tendo os mesmos sentimentos com Cristo, não serem vaidosos. Aqui é que está a palavra vaidade, não ser vaidoso. Como é que não ser vaidoso? É ser humilde. Então, o que aqui significa? O teólogo, ele refere que quem se abstém de ser vaidoso, ele diz que a vaidade, a verdadeira vaidade não é autoglorificação. Ele diz que a verdadeira vaidade é a pessoa se servir ou servir às outras pessoas. Isso aqui é a verdadeira vaidade. É renúncia. Então, isso é vaidade do quê? Vaidade do corpo. Vaidade do quê? Vaidade da teologia do corpo. Quando falamos de teologia do corpo, o que estamos a querer dizer? Estamos a dizer de olhar para o corpo como sendo o quê? Como um templo. Então ele diz que a verdadeira vaidade, como nós cuidamos com vaidade do nosso corpo enquanto um templo, não é a autoglorificação, mas é a renúncia. O que é renúncia? É a cruz. Então, é isso que ele se refere como o primeiro sentimento de Cristo, quando ele se refere à humildade, a forma como o teólogo diz, não sendo vaidoso, de que forma que ele associa não ser vaidoso com a humildade. Então, a primeira qualidade que ele se refere é a humildade. A humildade, mas também a humildade de servir. Porque também há que você servir, mas não servir com humildade. Você está a servir ou porque é forçado, ou porque é obrigado, ou porque não tem outra opção. Então aqui o teólogo é muito claro e profundo. Ele diz também a humildade em servir. Segundo aspecto que ele traz aqui como sendo o sentimento de Cristo, para além da humildade, é o serviço, o servir em si. E como é que ele desenvolve esses sentimentos de Cristo? É quando ele traz para aqui aquilo que nós chamamos de um hino cristológico, um hino messiânico. Então, neste hino messiânico, ele descreve esses sentimentos de Cristo, que são o quê? Que são a humildade e que são o serviço. De que forma? Ele diz assim, Cristo, que ele não se julgou superior a seu Pai, mas do contrário, ele despe-se do quê? De toda a glória, de toda a honra. E ele não achou isso uma usurpação ao Pai.
Antes, pelo contrário, quando ele se despe da honra e da glória, ele tornou-se o quê? Igual aos homens, através da sua encarnação como verbo. O verbo que se fez carne, a encarnação. Ele diz que, mas não bastou ele somente se despir da glória para se fazer igual aos homens. É que ele, para além disso, depois fez inferior aos homens. Ele se inferiorizou relativamente aos homens. Como? Aceitando a renúncia, a dor, o sofrimento e a cruz como sendo o caminho para a sua glorificação por via do Pai. Porque ele diz que ele assumiu a cruz para glorificar o Pai, não para glorificar a ele. Porque ele é glorificado por via do Pai. Certo? Então, ele se refere a isto quando ele diz, tem um hino sentimentos. O hino cristológico diz, fazer-se homem, depois fazer-se inferior, para que pudesse depois servir aos outros por intermédio do quê? Da sua morte, enquanto um cordeiro pascal. Ele diz que por intermédio dessa sua morte, enquanto um cordeiro pascal, isso vai permitir com que ele fosse glorificado pelo próprio Deus. Quando Cristo disse, por intermédio da transfiguração, que estavam como testemunhos Pedro, João e Tiago, disse, este é o meu filho, no qual muito me comprazo, ouçam-no. Então, é esta glorificação que Cristo adquire quando ele cumpre a sua missão, qual? Fazendo-se inferior aos outros. Isso que é o que? Servir. Então, neste hino cristológico, nós estamos a ver os dois sentimentos, humildade e o serviço. E por fim desse hino cristológico, que é o capítulo 2, versículos 6 até 11, ele termina dizendo assim, que para que todos os joelhos, quer dos seres que estão nos céus, quer dos seres que estão na terra, quer dos seres que estão embaixo da terra, possam se dobrar e as línguas possam confessar em uníssono que Jesus Cristo é o Senhor. O que é importante é que nós percebemos aqui nesta exortação, nesta teologia de Paulo, que é a segunda das três. A primeira nós vimos a questão da unidade, quer na fé, quer no sofrimento. A segunda teologia que ele está a trazer é o que? Sentimentos de Cristo. O que é que quer se realizar aqui neste hino cristológico? É a contraposição entre o quê? Entre a humilhação e a glorificação. Entre a morte e o ressuscitar. Entre a morte e a vida. Entre a alegria e o sofrimento. Então ele faz essa contraposição nesta teologia quando ele se refere a ter os mesmos sentimentos de Cristo. Por fim, para terminar, ele então exorta a que toda a comunidade, todo o povo, cada cristão individualmente, ele seja portador da palavra de Deus. O que ele quer dizer por ser portador da palavra de Deus? Ele diz que é importante a comunidade, em primeiro lugar, poder buscar e perseverar na sua salvação. Como? Através do temor e do tremor de Deus. Não é? Esse é a primeira exortação, a primeira instrução em como é que o povo deveria guardar ou ser portador da palavra da vida. A segunda instrução que ele deixa ao povo para que seja portador da palavra da vida, para além desta que nós fizemos menção há um bocado, que era a de perseverar no temor e do tremor, é a de caminhar sem murmurar, aceitar a perseguição, a dor, o sofrimento, as privações, não dizendo porque eu, porque todos estão passíveis. Se até Deus Pai não poupou o próprio Filho unigênito, então, igual temos que esperar. Então, significa que diante dessas situações temos que ver elas como sendo umas provações para a nossa fé por um lado, e por outro lado temos que ver como oportunidades. Porque a grande virtude cristã que o apóstolo Paulo aqui está a defender é a questão de nós sermos cristãos oportunistas. Em que sentido cristãos oportunistas? É sermos cristãos que sabemos converter problemas
desafios, dificuldades, adversidades e oportunidades de proclamar o Evangelho para a glória e para a honra do Senhor. A terceira e última instrução para que a comunidade seja portadora da palavra de Deus é que ele diz assim, diz que ele quer continuar a ter orgulho deste povo, a ter orgulho desta comunidade, que é a comunidade dos filipenses. Porque ele diz assim, que ele não quer sentir como se o seu esforço, o seu empenho, a sua competição, a sua luta, que é o quê? Enquanto um apóstolo, qual é o papel do apóstolo? O papel do apóstolo é o de defender o Evangelho, defender a sã doutrina. Então ele está a se esforçar, está a lutar. Quer estar preso, ele diz, eu não quero sentir como se essa minha luta fosse em vão. Então, para que ela não seja em vão, ainda que eu morra aqui onde estou preso, vou ainda assim me alegrar por morrer por vós. Por quê? Porque este meu sangue, que vai ser derramado por intermédio da minha morte por vós, pela fé que eu confesso, então ela vai assegurar uma maior comunhão. Porque eu estaria a morrer por Cristo. Como dizia, estaria a morrer com Cristo, pelo Evangelho, por vós. E ele diz assim, então eu vos convido que também vocês fiquem alegres. Alegrem-se também comigo. Alegrem-se comigo. Alegrem-se com a minha morte. Se eu tenho que morrer, eu vou morrer alegre. Também vocês alegrem-se comigo, tal como eu também estou alegre. Porque assim vai se completar a minha alegria. A minha alegria completa-se quando também vocês encontram motivos de alegria, sobretudo numa situação como essa em que vocês são exortados a terem que guardar a palavra da vida. Então, essas foram as principais, os tratos que nós podemos trazer para estudarmos o tema de hoje, que tem como título Alegria Genuína, o verdadeiro Evangelho de Paulo, Epístola aos Filipenses, do capítulo 1, verso 12, até o capítulo número 2, verso número 18. Tendo chegado a esta parte, abre-se um momento para colocação de questões, sugestões, dúvidas, comentários, para podermos aprofundar esse estudo. Muito obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Eu aqui tenho algumas questões para melhor o entendimento. A primeira é: quais são os requisitos para ter uma alegria genuína? A segunda: a Lídia aceitou o Evangelho do Paulo, que dava nos sábados, porque hoje só um grupo de irmãos guardam o sábado. Que dava nos sábados. Sim, o Paulo dava o Evangelho nos sábados. Sim. Porque hoje somente há um grupo que guarda o sábado. Como entender alguém estar a sofrer e ainda diz estar alegre? Se o mundo vivesse o Evangelho do Paulo, como seria hoje? Como identificar o falso Evangelho e o verdadeiro? Obrigado. Graça e paz, amados. Bom, eu tenho uma questão a fazer, coach. Gostaria de saber como vencer o desânimo após uma vitória. Saudações, irmãos. Estivemos aqui mais uma vez a acompanhar, a aprender um pouco mais sobre as qualidades deste grande homem que é o apóstolo Paulo. E eu tenho aqui uma questão. Se calhar a questão já foi feita, mas se calhar de uma outra forma. Eu gostava de saber como é que podemos desenvolver a virtude da alegria no sofrimento.
Estimados irmãos, que a paz de Cristo seja conosco. Estou alegre e grato pela aula de hoje. É uma aula que quer dizer, que busca uma força interior nossa que nós temos de forma a viver os sofrimentos que a fé nos traz com alegria. Porém, gostaria de completar ainda mais esta minha alegria, essa felicidade, que é através destas questões, para que o mesmo Espírito que inspirou o Paulo e o Coach a escrever, hoje também nos esclareça um bocadinho mais sobre este assunto. A primeira dessas questões é como é que o cristão pode escolher a fé como caminho para a vida em meio a tribulações? Como é que o cristão pode escolher a fé como caminho para a vida em meio a tribulações? Tribulações, elas como injustiça e outras. Por que os gentios estão no centro do Evangelho da Graça? Como é que o cristão encontra a graça de Deus em todas as situações da sua vida, mesmo nas difíceis? Graça de Deus em todas as situações em sua vida, mesmo nas difíceis. Como é que Cristo leva alegria, conforto e esperança para os que sofrem em seu nome? Qual é o lucro de viver e morrer em Cristo? Quando a nossa fé nos conduz ao sofrimento, estamos a nos aproximar de Cristo. Como? Como é que hoje, em nossos atos de servir a Deus, podemos apresentar a humildade e a servidão de Cristo? Como é que hoje, em nossos atos de servir a Deus, podemos apresentar a humildade e a servidão de Cristo? O que é ser portador da palavra da vida em termos práticos? Como é que podemos viver a alegria genuína a serviço do verdadeiro Evangelho? E para fechar, gostaria de saber como é que hoje podemos nos tornar Lídias. Amados irmãos, muito obrigado por estas 17 questões que foram aqui colocadas. Vão tornar o nosso tema muito mais bonito do que já ele é por si, e também vai tornar o nosso estudo mais profundo, tal como é a verdade do Evangelho, que é como um poço sem fundo, né? É um poço que tem uma profundidade inacabada, infinita. Quando nós lidamos de coisas divinas, coisas espirituais, coisas celestiais, são coisas que transcendem a nossa capacidade de alcançar. Então, quero com isso, em primeiro lugar, não só agradecer as perguntas em si, mas também agradecer a qualidade das perguntas que elas já se representam. São importantes as perguntas, conforme falávamos agora. As perguntas são importantes porque nós estamos numa sessão de estudo. E estudo remete a questionar, a duvidar, não é? A participar, a contribuir, a olhar, a ouvir, a estar atento. Então, há um conjunto de
de atitudes que todos nós que estamos envolvidos nesse estudo temos que tirar como uma manifestação da nossa participação e contribuição nesse mesmo estudo. Pelo que quero sem muita delonga, primeiro não só agradecer pelas questões, mas também salientar que elas são importantes para o estudo, não só para o proveito de nós que nos encontramos aqui neste ambiente físico, mas também e principalmente para aqueles que estão nas câmaras, aqueles que se encontram daquele lado, aqueles que se encontram em uma infinitude de público que, pela graça, o Senhor nos revelou e indicou como é que nós poderíamos aceder ou chegar a elas pela vantagem do uso das plataformas digitais enquanto um meio catalítico para poder assegurar que a informação chegue ao maior número de pessoas possíveis, tal e qual é a exortação que Cristo deixou, como é que nós, ao serviço deste Evangelho, poderíamos assegurar a difusão do mesmo. Então, vou passar a responder as questões pela ordem de chegada. A primeira destas é: quais são os requisitos para ter uma alegria genuína? Então, o único requisito que o apóstolo Paulo aqui revela para que nós tenhamos essa alegria genuína é a salvação. O que nós queremos com isso dizer? É que a salvação, ela quando ocorre, isto é, quando nós renunciamos à nossa antiga identidade terrena e assumimos que somos seres espirituais e que também somos incapazes, enquanto seres espirituais, de acedermos àquele que nos deu essa identidade espiritual, seguindo o caminho que o leva, ou que nos conduz até Ele. Que caminho é esse? O caminho é Cristo. Então, quando nós, renunciando à nossa antiga vida, aceitamos a Cristo e confessamos como nosso Senhor e Salvador, e desde então passamos a andar segundo as suas leis. Qual é a lei de Cristo? É a lei do amor. Então, seguindo a lei do amor que veio para reformar a lei do Sinai, então aí nós adquirimos uma alegria genuína. Que alegria genuína é essa? É aquela alegria que a mulher samaritana sentiu quando estava no poço de Jacó. Repare que aquela mulher ia para ir tirar água, para satisfazer as necessidades ordinárias. Então, ela ia sem outra expectativa, a não ser ir satisfazer necessidades de consumo de água. Mas ela chegou lá à busca da água física e, para além da água física, encontrou algo além. Isto é, ela encontrou um caminho para que ela pudesse chegar ao Pai. Ela lá está no poço de Jacó. Cristo, que foi quem lhe evangelizou, despertou nela que ela era um ser espiritual. Quando Cristo diz a ela: pode me servir a tua água? E ela responde: como é que você pede a mim para eu te servir água para beber? Então Cristo começou por provocar a ela. E ela reage dessa forma. Então Cristo diz assim: se tu soubesses a quem estarias a dar essa água, não irias questionar, não irias duvidar. E Cristo depois acrescenta, dizendo assim: mas como é que tu dizes pode me dar a água? Porque Cristo diz assim: a água que tu for jantar, que eu estou a pedir, somente terá sede, mas eu posso te dar uma água que vai saciar a tua sede. Não mais terás necessidade de vir cá para tirar esta água. Então, aquela mulher, Cristo, naquela evangelização, naquela conversa, conseguiu tocar o lado espiritual dela. Ela logo imediatamente percebeu que estava em frente de um profeta. É quando ela diz a ele onde adorar, porque ela percebeu
que ela era um ser espiritual. Cristo lhe tratou ela como um ser espiritual. E ela, reconhecendo que também era um ser espiritual, percebeu que tinha uma necessidade não expressa. Isto é, a mulher foi ao poço para buscar água, mas ela não sabia que, para além de água, ela precisava do quê? De Deus. Ela não sabia. Ela sabia, estava dentro dela, mas ela não foi proposto para ir buscar a Deus. Ela ia proposto para ir buscar a água. Quem lhe desperta através da evangelização foi Cristo, que ela é um ser espiritual. Foi quando ela percebeu que, eu preciso disto, eu preciso. Ela diz, onde adorar? Perguntou a Cristo, onde adorar? Foi quando Cristo disse, em verdade, chegará o tempo dos verdadeiros adoradores. Esses irão adorar em espírito e em verdade. O que a mulher fez samaritana de seguida? Para responder à pergunta. Eu estou a responder à pergunta de uma forma, trazendo uma parábola, uma analogia, que é uma figura que vai servir de comparação para nós percebermos o que nós queremos responder para a pergunta. Porque a pergunta é, quais são os requisitos para ter uma alegria genuína? Então queremos chegar aqui a essa alegria genuína. O que aconteceu àquela mulher quando ela foi evangelizada com Cristo? Aquela mulher saiu dali e abandonou os cântaros. Foi-se embora a correr. Voltou para Samaria. Esqueceu que ia buscar água. Não esqueceu. Foi encontrar água viva. Ela não esqueceu que ia buscar água. Só que ela foi lá encontrar algo para além daquilo que ela pensava. Foi encontrar um desejo não expresso dela. Então, ela quando encontra água espiritual, água viva de Cristo, ela saiu, abandonou aqueles cantos e foi a correr para Samaria. Foi fazer o quê? Foi evangelizar outras pessoas. Então, isso é o quê? Essa aqui é a alegria genuína. Por isso é que nós dizemos que a alegria genuína é a salvação. É o Espírito Santo. Segunda questão. A Lídia aceitou o desafio de Paulo, que pregava, quando dizia estava nos sábados, no sentido de pregava o evangelho nos sábados. Por que razão hoje somente um grupo guarda o sábado? A questão do sábado é uma questão muito profunda e muito interessante também de se falar, abordar, conversar, refletir, discutir. Porque é uma daquelas questões que são continuamente atuais. É sempre atual. Essa nunca passa, nunca torna-se extemporânea. Não é? Essa é uma daquelas profecias que ainda não se cumpriu. Ela vai se cumprir todos os dias, sempre. Bem, na verdade, Cristo trouxe-nos um entendimento interessante sobre a questão do sábado. Porque quando nos perguntam guardar o sábado, no sentido de separar esse dia, sábado, enquanto dia do Senhor, para ser um dia ou o dia do qual nós vamos não trabalhar, não fazer outras atividades, mas tão somente reservar esse dia para o quê? Ir adorar a Deus. Cristo disse o seguinte, que o homem não foi feito para sábado. O sábado é que foi feito para o homem. Referindo-se aqui à questão do descanso, no sentido que de não trabalhar. Então Cristo diz que o homem está sempre a trabalhar. Por isso que ele diz que ele próprio está sempre a trabalhar. Por quê? Porque ele imita o pai dele, que também está sempre a trabalhar. O que nós queremos com isso dizer? Também quer dizer que Cristo esteve a dizer-nos que sábado, dia do Senhor, são todos os dias. São todos os dias. Não existe um único dia que nós podemos reservar, guardar, separar, dizer que este é o dia do Senhor. É o dia que nós não devemos trabalhar para, por conta disso, podemos atender às coisas de Deus. Não. Cristo disse que não. O homem não foi feito para o sábado. O sábado é que foi feito para o homem. Então, voltando para a questão, por que hoje somente um grupo guarda o sábado e outro grupo não guarda o sábado? Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, é uma questão de um entendimento profundo sobre a discussão relativamente ao sábado, sobre o dia do Senhor. Ora, nós enquanto cristãos, quer sejam membros ordinários, quer sejam membros comuns da igreja,
nós, enquanto vestirmos a pele e nos identificarmos como cristãos, nós fazemos o serviço do Senhor todos os dias. Então, se algum grupo não guarda o sábado, isto é, se algum grupo não faz isso, talvez esse grupo não tenha o entendimento que o dia de servir ao Senhor, o dia de não trabalhar para servir ao Senhor, seja no calendário semanal um dia chamado sábado. Não é? Há de ser por esse momento. Mas eu também quero entender quando diz por que um grupo guarda sábado. Está no sentido de que haverá um outro grupo que guarda um outro dia que não seja sábado, ou está a servir a um grupo que nem sequer guarda nenhum dia. Há esses três grupos de pessoas. Há pessoas que pelo menos um dia reservam ao Senhor. Isso era lei, Antigo Testamento. Há outras pessoas que nem sequer um dia dedicam ao Senhor. Há outras pessoas que todos os dias da sua vida dedicam ao Senhor. Então, respondendo aos três grupos que poderíamos assim trazer, esta pode ser um motivo pelo qual cada um desses grupos lida com o sábado de forma diferente. É uma questão de percepção, entendimento, não é? E também obediência à própria palavra de Deus. 3. Como entender que alguém, estando a sofrer, ainda sente-se alegre? Isto é possível. Por quê? Porque estamos a falar de sofrimento. Sofrimento de quê? Sofrimento da carne. Isso é que é preciso entender. Duas dimensões. Alegria, tristeza. Sofrimento, alegria. Sofrimento de quê? Sofrimento de privação. Privação do quê? De liberdade, neste caso. Era o caso do Paulo. Ele estava a sofrer porque estava privado da sua liberdade. Que liberdade? Liberdade de ser um homem livre, circular, como ele fazia antes, pregando o Evangelho, circulando pelas ruas, pelas artérias, pelas sinagogas, pelas famílias, pela comunidade. Então, ele está a sofrer porque ele estava privado dessa liberdade. Só que ele sentiu-se alegre estando a sofrer, porque mesmo estando privado dessa liberdade, ele ainda assim encontrou nesse sofrimento a oportunidade de também continuar a gozar da liberdade em Cristo. Já não liberdade do quê? De circular, de andar, mas ele usou da sua liberdade em Cristo para que mesmo encarcerado, privado da sua liberdade, ele pudesse pregar o Evangelho. Então isso lhe criou o quê? A alegria. É isso que chama do quê? Que ele assinalou como sendo o progresso do Evangelho. 3. Como entender que alguém está a sofrer... 4. Se o mundo vivesse o Evangelho de Paulo, como é que o mundo seria hoje? O Evangelho de Paulo tem muitas nuances. Uma das nuances é que o Evangelho de Paulo ela tem uma perspectiva comunitária. Comunitária em que sentido? É que o Evangelho de Paulo tem uma perspectiva da fé, uma fé que atua pelo amor e uma fé que condiciona o amor. Então ele se refere aqui a que essa fé ela deve ser demonstrada através daquilo que ele chama de vínculo do amor ou atos de amor. Então ele diz que o que é isso de atos de amor? Ele diz que é o serviço ao próximo. Serviço ao próximo. Então esta aqui é a dimensão comunitária do Evangelho de Paulo. Não é? Ele diz que essa fé ela deve ser manifesta dia a dia, através do trato pessoal. Por isso ele se refere a desenvolver virtudes como o quê? Humildade, mansidão, paciência ou longanimidade, na forma do que de nos servirmos uns aos outros. Segundo lugar, é que o Evangelho de Paulo tem uma dimensão ecumênica. Em que sentido? É que o Evangelho ou a teologia de Paulo era muito voltada para a unidade espiritual, para unificar, para juntar, unir a igreja. Por isso é que ele se referia muito à questão dos 5 princípios chaves para a união da igreja. E neste aspecto em particular, o apóstolo Paulo desenvolve melhor essa questão do sentido ecumênico da igreja no livro de Efésios, quando ele se refere à questão do quê? Dos dons espirituais. Ele diz que, independentemente dos dons
E ele até diz que os dons é como se fosse o que faz analogia com o corpo de Cristo. Ele faz analogia do corpo de Cristo, ele diz que aquele é o corpo de Cristo. Mas nós quando pensamos corpo, o que é que nós estamos a pensar? Corpo nós estamos a ver um conjunto de membros. E todo o corpo faz um sistema. O que é um sistema? É um conjunto de partes que elas juntas, unificadas, elas formam um único sentido objetivo, mas cada uma individual e separada tem um objetivo diferente uma da outra, mas o corpo eles juntos formam um sistema. Então, o apóstolo Paulo, no sentido ecumênico da sua teologia, ele traz a questão desta necessidade de unificação da igreja espiritual de Cristo, porque ele diz que todos os membros, para que eles funcionem de uma forma coordenada, estamos a falar dos membros dentro de uma mesma igreja, ou então diferentes denominações. Então diz que todos os membros são ligados e são operados por um mesmo Espírito. Então ele aqui fala da unidade doutrinária. Então esses são alguns aspectos, duas dimensões que podemos aqui trazer para explicar como é que seria hoje o mundo, caso o mundo vivesse o Evangelho de Paulo. 5. Como identificar o falso Evangelho do verdadeiro Evangelho? A melhor forma de identificar o falso do verdadeiro é olhar para as motivações. Quais são as motivações que estão por detrás daquele que anuncia ou prega o Evangelho? O apóstolo Paulo aqui no nosso estudo, só para não ir muito para longe e pegarmos aquilo que nós estudamos hoje, porque o objetivo é aprofundar o estudo de hoje. Verdade que sempre possível temos que chamar outras partes das Escrituras para também compreender. Tudo que for acessório e complementar ao que queremos compreender hoje. Mas temos sempre priorizado a primazia aquilo que aprendemos hoje. Então, ele se refere aqui, entre a distinção entre o falso e o verdadeiro, ele se refere à motivação da pregação. Quando ele dizia que existiam aqueles que pregavam por amor, existiam aqueles que pregavam por inveja. Então, ele diz que aqueles que pregam por amor são aqueles que estão comprometidos com a sã doutrina, porque sabem que ele, Paulo, era um defensor do Evangelho. Mas tem os outros que pregam por inveja. Esses que pregam por inveja querem contrariar a sã doutrina, com o objetivo de criar dor, sofrimento e assim fazer desistir ou dissuadir aos que pregam o amor ou aos que pregam a verdade. Então, esta é que é uma das formas de identificar o falso do verdadeiro, mas aqui estamos a falar do Evangelho, não do pregador. Como identificar o falso Evangelho do verdadeiro Evangelho. Então aqui já não pode ser, este argumento era para o verdadeiro pregador do falso pregador. Mas a questão é verdadeiro Evangelho do falso Evangelho. Tinha percebido mal. Como identificar o falso Evangelho do verdadeiro Evangelho. Então, o verdadeiro Evangelho, como nós tínhamos visto até um pouco lá mais atrás, na questão anterior, o verdadeiro Evangelho ele tem que ter características, tem que ter dimensões. Uma delas é que ela tem que ter a questão da unidade espiritual, não é? Tem que ter a questão do sentido comunitário, que é o serviço. Tem que ter também a dimensão do ecumenismo religioso, que é unificar, porque o objetivo de Deus é de unificar as pessoas a si, unificar as pessoas a si através da igreja, unificar as igrejas a si, não é? Então, essas são algumas das características que nós temos que encontrar no Evangelho que está a ser promulgado, defendido, a ser pregado. Se nós encontramos esses elementos, se há ali um sentido de ecumenismo, se há ali um sentido comunitário, se há um sentido do serviço, se há um sentido do amor, se há generosidade, se há misericórdia. Então temos que encontrar, e não pode, tem que ser um Evangelho que é voltado a glorificar a Cristo, não a glorificar o homem. Não é? Essa também é uma questão extremamente importante. Por quê? Porque fala-se muito do Evangelho da prosperidade nos dias de hoje. O Evangelho da prosperidade é um desvio ao verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho não tem no centro a prosperidade material, mas tem no centro a
prosperidade espiritual, ter no centro a bênção espiritual. O que é bênção espiritual? É buscar o reino de Deus e a sua justiça. Esse aqui é o verdadeiro evangelho, esse aqui é o evangelho da graça. Esse aqui é o evangelho que nós devemos pregar e seguir, porque é o evangelho que apresenta Cristo, não como um Messias glorificado, como um rei, mas não como um Messias sofredor, como alguém que teve que carregar a cruz. Este aqui é o verdadeiro evangelho, e estes aqui são os elementos que o verdadeiro evangelho tem que carregar para nós podermos classificar e rotular como sendo um verdadeiro evangelho. Número 6. Como vencer o desânimo após uma vitória? Uma pergunta também muito profunda. Parece fácil assim para quem vê a primeira, mas eu vejo aqui um sentido muito profundo, que é o seguinte. Muitas das vezes quando nós adquirimos ou vencemos ou obtemos um sucesso, certo? O sucesso depois traz consigo uma certa alegria, uma certa satisfação, um certo agrado do sucesso em si. O que acontece? Nós temos que ter cuidado sobre a quem que vamos devotar, a quem que vamos dar créditos ao nosso sucesso. Sempre que nós damos crédito ao nosso sucesso a nós próprios, isso sempre vai trazer o quê? Desânimo, desvio, dor, sofrimento. Por quê? Porque as nossas necessidades pessoais, elas são ilimitadas. E se nós quisermos devotar o sucesso que nós obtemos a nós próprios, nós nunca vamos ficar satisfeitos ou alegres. Do contrário, vai ser uma satisfação de pouca dura. De seguida vai se observar o que é um desânimo. Por quê? Porque a nossa carne, os nossos desejos, as nossas paixões são ilimitadas. Para além de serem ilimitadas, são traiçoeiras. São traiçoeiras. E faz-nos crer, acreditar e confiar que nós podemos sempre mais para quem? Para nós. Então, você está cada vez mais a cavar a sua sepultura. Então, isso traz um desânimo. Então, quando nós, de contrário, devotamos a nossa vitória àquele a quem nós servimos, àquele a quem nós agimos por ordem de, em nome de. Então, essa vitória, ela não causa desânimo. Ela te dá força, porque quanto mais nós agradamos a Deus, mais cresce o quê? A nossa graça. E essa nossa graça que vai nos dar o quê? Força, resistência, motivação em continuar a fazer mais em nome de Cristo para lhe glorificar a Ele. Isso nunca traz desânimo. Isso traz alegria, porque quer seja na adversidade, na dificuldade, nós sempre vamos ver motivos para celebrar. Motivos para celebrar. Então, este pode ser uma forma de vencer o desânimo. É verdade que uma pergunta parece simples, mas é terceira pergunta complexa. Número 7, uma outra pergunta muito boa. Como podemos desenvolver a virtude da alegria no sofrimento? Então, nós podemos desenvolver... Bom, nós aqui não veremos a alegria como uma virtude, porque a alegria em si é um estágio, um estado, um sentimento que tu sentes quando tens um evento bom, um evento agradável. Então, isso gera uma alegria. Então, isso em si não é uma virtude. Mas o que é uma virtude é sofrer com alegria. Isso é que é uma virtude. Então, se a questão é, como podemos desenvolver a virtude da alegria? Por isso é que diz alegria no sofrimento. Isso, certo. A virtude da alegria no sofrimento. Como podemos aprender a sofrer com alegria? É a mesma questão. Estamos a trabalhar a questão para perceber onde queremos chegar, o que nós queremos dizer. É que o que acontece? É que aquele que confessa a sua fé, unindo-se a Cristo, não somente na fé por confessar o nome, mas também unindo-se a Cristo no sofrimento, que é comungar
as mesmas dores e sofrimentos de Cristo, que é obedecer a sua palavra, como carregando a sua cruz. Até para carregar a sua cruz vem depois do primeiro dor, do primeiro sofrimento, que é o quê? Que é rejeitar a si próprio. Então, quando nós aprendemos a mantermos unidos em Cristo, não só na fé, mas também no sofrimento, então nós ali estamos a fazer o quê? Assegurar uma comunhão com Cristo. O que significa uma comunhão? Significa que nós ali não andamos só, não vamos suportar. Aquela dor que era suposto ser uma dor que causasse desconforto, desânimo, medo, dúvida. Do contrário, se transforma numa dor que tu consegues suportar. Tal como Cristo conseguiu suportar uma cruz. Alguém poderia imaginar que, eventualmente, alguém pode conseguir aguentar a dor de ser morto, crucificado numa cruz. Nem o próprio Cristo, ele também em algum momento teve dúvida. Por isso é que ele até orou antes, pediu, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas depois da resposta, porque Deus viu nele uma grande humildade, ele disse, mas contudo, não seja feita a minha vontade, seja feita a sua vontade. O que aconteceu de seguida? A palavra de Deus diz que veio um anjo, desceu. E aquele anjo veio o quê? Repousar sobre. Porque o que significa aquele anjo? Veio dar coragem, força, vontade, motivação. Então, quando nós temos comunhão com Cristo, que é aceitando o sacrifício como sendo o caminho para a nossa salvação, a nossa glorificação, isso é uma forma de imitar a Cristo. Então ali nós estamos em comunhão com Cristo, estamos a nos aliar e fazer uma aliança com Ele. E quando nós fazemos essa aliança com Ele, então Ele carrega sobre nós as dores. Então é por isso que você consegue suportar. O que significa você suportar? Você vê que enquanto te escotearam pela rejeição, ou pela perda financeira, ou pelo alguém que disse não, isso é um chicote para o corpo ou para a mente. Então, enquanto te maltratam, você não reage com o grito daquela dor, porque você já não tem dor. Por quê? Porque a tua dor foi levada com Cristo. Porque é por causa da comunhão. Porque você encontrou uma causa para sofrer. Você está dizendo, estou a sofrer com Cristo. Quando você sofre com Cristo, você adquire essa força que eu estou aqui a referir. Número 8. Como é que o cristão pode escolher a fé como caminho para a vida em meio à tribulação? Então, como é que o cristão pode escolher a fé como caminho para a vida em meio à tribulação? Por que a fé? É que o apóstolo Paulo, sim, ele se refere sobre a necessidade de nós nos gloriarmos no Senhor, quer na alegria, quer na tribulação. Porque quando nós nos gloriamos na tribulação, é muito fácil gloriarmos na alegria. Mas é aqui que ele desenvolve a sua teologia quando explica por que nós temos que nos gloriar também na tribulação. Porque ele diz que quando nós nos gloriamos na tribulação, então a nossa fé aumenta, evolui, desenvolve-se em qualidade de fé. Ele diz que quando nós nos gloriamos no Senhor nas tribulações, isso desenvolve. Ele diz que desenvolve o quê? Ele diz primeiramente desenvolve a paciência. E depois, nós quando perseveramos e continuamos a gloriar no Senhor em meio às tribulações, e perseveramos, consistimos, então depois já desenvolve a segunda qualidade da fé, que ele diz que desenvolve a experiência. A experiência é a segunda qualidade. E depois ele diz que se ainda assim continuamos a perseverar, então desenvolve a terceira qualidade da fé, que ele diz que é a esperança. Ele diz que a esperança nada teme. Você quando tem a esperança, você não teme nada. A esperança tudo pode. Então, é essa importância, é dessa forma que nós como cristãos podemos escolher a fé como caminho para a vida em meio à tribulação. Então, a dizer a vida, caminho para que vida? Então, a dizer uma vida de fé, mas uma fé com qualidade. Por quê? Porque uma vida de fé com qualidade desenvolve a vida
Desenvolve a nossa vida. O que é vida? A esperança o quê? A esperança é vida. Certo? Número 9. Por que os gentios estão no centro do Evangelho da Graça? Nós podemos nos lembrar disto, por exemplo, se olharmos para Pentecostes. Pentecostes marcou o nascimento da igreja. Por quê? Porque foi quando se cumpriu. Aqui houve o cumprimento de uma das profecias, a profecia de Joel. Joel dizia que chegarão tempos em que velhos terão sonhos e os jovens terão o quê? Visões. Então, esta profecia cumpre-se também aqui em Pentecostes. Por quê? Porque aqueles que obedeceram a Cristo, lembra-se que eram muitos, mas houve aqueles que obedeceram, perseveraram e ficaram. Ouviram, obedeceram e ficaram à espera, porque eles disse: aguardem ainda mais um pouco, que eu vos enviarei o principal. O que aconteceu? Houve aqueles que realmente obedeceram, ficaram unidos em oração, em súplica, unidos como uma assembleia, uma igreja, e pela graça do Senhor, então há o que? O derramamento do Espírito Santo, aquilo que nós chamamos de quê? Houve a dispensação da graça. Por causa dessa dispensação da graça, aqueles que foram batizados com o Espírito Santo ali em Pentecostes, eles começaram a falar outras línguas, que eles não conheciam essas línguas. Mas eles já falaram aquelas línguas que eles não conheciam. Eles estavam a falar de Deus, estavam a glorificar a Deus, estavam a evangelizar. E pessoas estavam a passar dali. São pessoas das mais diversas origens. Do Egito, da Grécia, de Roma, cidadãos de várias partes do mundo. Começaram a ouvir aqueles a profetizarem. Estão a falar coisas que nem eles entendem, mas que aquelas coisas se destinam para outras pessoas, e aquelas pessoas a quem se destinam aquilo que eles estavam a falar, aquelas pessoas aparecem e ouvem, dizem: ele está a falar para mim, e até admira-se. Mas como é que este Galileu está a falar minha língua? Ele é da Galileia, eu sou do Egito, como é que ele está a falar egípcio? E isso estava a acontecer em Pentecostes. Só que, contudo, eu ainda que vejo este Galileu, está a falar uma língua, o que ele está a falar eu estou a entender. E este está a falar de Deus para mim. Então, naquele momento, aquela uma pessoa foi usada para profetizar para uma outra pessoa. Então, é por isso que dizemos, por que os gentios estão no centro do Evangelho da Graça? É que quando surge a igreja, vejam como surgiu. Foi para que levar o Evangelho para quem? Para os gentios. E a festa de Pentecostes marca, sinaliza isso. O apóstolo Paulo, ele depois recebe a revelação de que ele foi levantado como apóstolo para pregar o Evangelho aos gentios. Por isso é que nós entendemos que os gentios estão no centro do Evangelho da Graça. Número 10. Como é que o cristão encontra a graça de Deus em todas as situações da sua vida, mesmo nos momentos difíceis? Eu penso também sobre essa questão, já muito falamos, discutimos. Nós dizemos que isso é possível. Ele encontra a graça de Deus em todas as situações da sua vida. O que significa graça? Encontra favor, misericórdia, paz, amor, reconciliação. Todos esses favores, toda essa graça. Por quê? Porque onde é que está a graça? Onde é que está a fé? Está dentro de nós. Está no nosso coração. Onde é que encontramos? O que é que encontramos no nosso coração? Encontramos Cristo diz: deixo-vos a minha paz. Cristo disse: deixo-vos o meu amor. Onde é que fica esse amor e a paz de Cristo? Fica dentro de nós, fica no nosso coração. O nosso coração é costurado. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, o teu coração é costurado com outro revestimento de paz e amor de Cristo. Quando nós temos no nosso interior esses pilares, paz, o amor, que é parte da graça do Senhor, então não há situação
que vai nos tirar aquela paz e aquele amor, porque está dentro, não está fora. Não está fora. É algo que nós adquirimos pela graça, né? E Cristo disse: eu vim para circuncidar o que puxa do vosso coração. Então Cristo não veio para nos mudar fora. Não. Ele quer mudar o nosso coração, o nosso interior. Então quando lá nós encontramos esses tesouros, então não há situação fora que nos abala. Número 11. Como é que Cristo leva alegria, conforto e esperança para os que sofrem em seu nome? Como é que ele leva isto? Alegria, conforto, esperança para todos os que sofrem em seu nome. Porque isto é uma promessa. É uma promessa. Deus não é homem para mentir. As suas promessas nunca voltam para trás, não regressam, não voltam vazias. Não é? Tem uma das tantas 10 bem-aventuranças, uma delas, bem-aventurados a todos que sofrem perseguição pelo meu nome. A estes serão concedidos o quê? O reino de Deus. Vejam esta promessa tão forte, qual ela é, que vai te dar coragem em qualquer situação, para ainda que você seja cuspido, rejeitado, negado, agredido, não é? Nós possamos, ainda assim, diante dessa situação, nós possamos ver ou encontrar esse é um motivo para Cristo se compadecer de nós, do nosso gesto, porque vê que este aqui está a sofrer pelo meu nome, mas ele não está a murmurar. É promessa. Número 12. Qual é o lucro de viver e morrer em Cristo? Aqui o apóstolo Paulo, nesta epístola, nesse estudo que nós fizemos, é uma passagem que ele se refere que, ele quando faz uma analogia entre viver ou morrer, ele diz que ele, no seu corpo, não é? Para ele ambos os cenários são desejáveis, quer seja viver, quer seja morrer. Mas quando nós perguntamos qual é o lucro de viver e de morrer em Cristo, é que o lucro de viver e morrer em Cristo é que ambos os casos causam alegria. Alegria do quê? Alegria da salvação. Porque quando você vive em Cristo, você tem a oportunidade todos os dias, pela graça de Deus, de levar a salvação como? Promulgando o Evangelho e evangelizando outras pessoas. Então, aí está a alegria do Evangelho quando se vive em Cristo. Ou melhor, aí está o lucro de viver em Cristo. Mas também qual é o lucro de morrer em Cristo? É que o lucro de morrer em Cristo, quando nós morremos em Cristo, então nós vamos herdar a promessa. Que promessa? Vida eterna, porque se morremos em Cristo, também nele seremos ressuscitados e podemos então viver a glória eterna junto a Cristo. Então, quer um, quer outro, vida ou morte, tem como lucro o quê? A glória de Deus, glorificação do Pai. Como? Porque se nós estivermos vivos, pregamos o Evangelho, isso é para a glória de Deus. Se nós morrermos em Cristo, então toda obra que nós tivermos feita também vai ser para a glória do Pai, porque morremos isentos, morremos com a salvação garantida e temos como promessa herdar também o reino. Número 13. Quando a nossa fé nos conduz ao sofrimento, estamos a nos aproximar de Cristo. Como? Também já muito referimos sobre isso, dizemos que é uma forma de comunhão com Cristo, é uma forma de demonstrarmos solidariedade. Porque não basta você só dizer, eu confesso Cristo como autor e salvador da nossa fé, como eu confesso Cristo como sendo o Messias, eu preciso de Cristo. Bom, você está a declarar pela boca, mas o mais importante são os seus atos, é a sua atitude, é o teu dia a dia, é o teu comportamento. Então, como é que, quando a nossa fé nos conduz ao sofrimento, estamos a nos aproximar de Cristo como? Então, significa que no dia a dia nós vamos ter situações adversas, não é? Então, diante dessas situações adversas, no dia a dia, quando nós
aceitamos o sofrimento, como já discutimos muito sobre o sofrimento, é uma forma de ratificarmos ou confirmarmos, porque a salvação, ela é por um lado obtida no momento, mas depois ela deve ser conservada, deve ser preservada. Por quê? Porque reparem o seguinte, para que Deus nos chama? Para que Deus nos salva? Ele nos salva para depois nós iniciarmos uma obra. Por isso diz, completar a boa obra que ele iniciou. Então ele inicia como? Ele iniciou como? Primeiro ele iniciou cumprindo a sua missão terrena. Morreu em glória. Ele iniciou a obra. Depois de seguida, ele, por causa desse sofrimento vicário que levou-lhe à morte e ressurreição, e ele agora é um Deus vivo, por causa disto, ele os chama, levanta servos para lhe servirem. Então, quando ele chama ou levanta os servos para lhe servirem, qual é a finalidade? É para nós continuarmos a obra dele. Depois diz, até ele, quando é que ele completa a boa obra? Porque a boa obra iniciou-se lá na cruz, depois ela é continuada quando ele nos chama. Mas onde é que se completa essa boa obra? É no último dia, quando nós morremos em glória, quando nós morremos salvos. Não é? Ali, ele completou a obra que ele iniciou em nós. Significa que vai ser uma vida voltada a servir ao Senhor, a levar a salvação, para que nós também possamos morrer salvos e possamos adquirir o galardão que nos aguarda. Aguarda quem? Aqueles que seguiram o mesmo caminho de Cristo como o bom pastor. Número 14. Como é que hoje, no nosso ato de servir a Deus, podemos encontrar a humildade e o serviço de Cristo? Isto, nós hoje podemos, no ato de servir, encontramos a humildade e o serviço de Cristo quando nós nos nutrimos ou nos vestimos dos mesmos sentimentos de Cristo. Porque esses eram os sentimentos que Cristo carregou. Então, se nós fizermos isso, como sendo sentimentos que nós carregamos em imitação a Cristo, então, aí é que nós podemos encontrar a humildade e o serviço de Cristo. Isto é nós praticarmos a humildade e o serviço a imitar a Cristo. A imitar os sentimentos de Cristo, porque esses são os sentimentos que Cristo demonstrou. Então, se nós assim fizermos de forma intencional e consciente, como uma imitação dos sentimentos de Cristo, então aqui nós podemos encontrar essa mesma humildade de serviço em nós. Não vai ser algo que vamos estar a fazer somente para os outros verem, mas nós estamos a fazer porque estamos a querer vestir os mesmos sentimentos de Cristo. E naquele momento, então, Cristo aperfeiçoa essa nossa humildade e esse nosso serviço. Então, é aí que nós adquirimos também a humildade e o serviço de Cristo. Não sei se ficou claro. Número 15. O que é ser portador da palavra de Deus em termos práticos? Em termos práticos, ser portador da palavra de Deus. Eu vou primeiro explicar a nível da teologia, depois vou explicar em termos práticos. A nível da teologia, o apóstolo Paulo disse que ser portador da palavra, primeiro é empenhar-se na busca da salvação com temor e tremor. O segundo aspecto é seguir e perseverar o mesmo caminho sem murmurar e sem dissuasões. E o terceiro aspecto que ele faz menção é a necessidade de podermos nos envolver nesta alegria do Evangelho para completar a alegria como? Desejando quer vida, quer morte, mas que nós possamos ver que esses cenários sejam igualmente desejáveis, porque viver é com Cristo e morrer é um lucro. Então, quando nós estudamos em termos práticos, como é que nós podemos ser portadores da palavra da vida? Então, significa o quê? Significa simplesmente obedecer. Aí é que nós vamos ser portadores da palavra, porque portar a palavra não significa levar informação de teoria. Não. Significa, você para levar a palavra,
que seja uma palavra que não seja uma mera teoria, uma mera informação, mas seja uma palavra que dá vida, uma palavra com vigor, com poder de transformar pessoas, impactar. Então você deve ser um praticante da palavra. Você, quando é praticante da palavra, você, quando fala, a tua palavra tem poder, porque as pessoas sentem que você domina, você sabe o que está a falar, não está só a falar por nuance, ou por inspiração temporária, ou porque leu, ou acabou de ler, ainda está fresco, ou porque decorou. Não. Então vai ter conhecimento profundo, sólido, e ser usado pelo Espírito Santo para quando você fala, no momento em que fala, como fala, quem ouve, sente um poder, e esse poder lhe transforma essa mesma pessoa. Essa pessoa sai dali também incomodada, sai dali também pensativa, não é? Sai dali transformada, como saiu a mulher samaritana. Era o poder da palavra que Cristo tirava. Ele falou as coisas certas, na hora certa, no momento certo. Isso não é falar muito, não é falar muita coisa. É primeiro saber ouvir, saber colocar as questões certas. Reparem, eu vos aconselho que vocês meditem várias vezes essa sessão de evangelização de Cristo, de evangelização da mulher samaritana por parte de Cristo. Aquilo é um conhecimento, é um entendimento, é uma experiência muito completa, muito profunda. Vejam as perguntas como Cristo faz.